Boa noite! E hoje a gente vai falar de como praticar a gratidão no seu dia a dia, que é um exercício mágico. Apenas utilizando a gratidão, essa lei básica do universo, você pode transformar a sua vida. Então o Douglas é nosso convidado, vamos esperar ele entrar para a gente começar a falar sobre essa lei maravilhosa, porque agradeça por tudo que já tem e mais lhe será dado por acréscimo. É uma base bem interessante essa pra gente agradecer. Enquanto o Douglas não chega, eu acho que eu vou fazer uma introdução aqui que vai ser importante para vocês entenderem o poder que a gratidão tem nas nossas vidas. Que eu tô abaixando o som aqui. Nós somos parte do universo, certo? E como parte do universo, somos co-criadores. Melhor assim? Somos co-criadores da nossa realidade. E como tudo no universo, somos energia. Melhor, né? E como tudo no universo, somos energia. Se somos energia, nós também somos um campo eletromagnético. O que isso quer dizer? Quer dizer que o meu pensamento emite ondas. Boa noite, Pri! O meu pensamento emite ondas, frequências vibracionais, e o meu sentimento magnetiza. Então, o que isso quer dizer? Boa noite, Cida! Vamos entrando devagarinho, né? Enquanto o Douglas não chega. Então, o meu pensamento é um campo elétrico. Tudo que eu penso emite para o universo uma frequência vibracional. Então, eu estou emanando uma frequência. O que eu sinto magnetiza. O que quer dizer? Como um ímã. Atrai. Olá, Emerson, boa noite. Quanto tempo? Ai, é muito bom poder ver gente, pessoas queridas aqui. Que honra. Obrigada. Então, pra gente entender, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês que estão aqui, essa live pode transformar a sua vida. E eu sou testemunho do poder que a gratidão tem na vida da gente. Como eu falei no início, nós somos fagulhas do vácuo quântico, ou centelhas divinas, ou um pedaço de Deus. Tudo que tá aqui é o universo. Né? Imagina, tudo é o universo. Quando eu falo universo, gente, você pode pensar Deus, Buda, Alá, vácuo quântico, inteligência superior, fonte divina, consciência superior, e aí o nome que você quiser dar, tá? Tudo que tá aqui dentro é o universo, certo? Imagina que você, Cida, Emerson, Pri, são um universo pequenininho. Dentro de vocês tem milhões, trilhões de células. Essas células juntas formam o Emerson, a Cida, a Pri, certo? Se a gente expandir isso, juntando a Michelle, a Cida, o Emerson e a Pri, nós formamos o universo. Portanto, se você é energia como tudo que existe, ou nós somos matéria, que é quando o átomo vibra lento, que eu posso ver, né? Tudo que a gente pega e vê é matéria, ou eu posso ser ondas de frequências vibracionais. Por exemplo,
O sinal do celular, a luz, são ondas de frequências vibracionais. Tudo aqui é energia. Então, deu para entender, né? Você é um pedaço do universo. Se você é um pedaço do universo, o que isso quer dizer? Que você é um pedaço pequenininho do universo que é maior. Se o universo é Deus, é o Criador, é o quem for, o que você é? Você é um co-criador, você cria junto dele a sua realidade. E a gratidão nada mais é do que o poder que você tem de co-criar a sua realidade. Eu não sei se você já viu esse termo em algum lugar, não sei se você conhece o que isso quer dizer, mas eu quero te fazer um convite porque a gratidão tem o poder de transformar a sua vida e eu gostaria muito que você tivesse paciência de ouvir essa live, porque ela vai ser transformadora para sua vida. O Douglas chegou e agora oficialmente a gente vai começar. Tá dando para me ouvir bem? Vem enxergar? A imagem tá boa? O som tá bom? Boa noite! Boa noite, querida. Em primeiro lugar, assim, a minha gratidão imensa a essa tecnologia. Eu não tô te ouvindo. Não tá me ouvindo? Você me escuta bem? Sim, tô te ouvindo. Peraí. Indo agora? Peraí, deixa eu fazer um teste e ver se é aqui. Peraí. Pode falar de novo, por. Tá. Ah, é o microfone. Era o teu microfone? Era. Tá, deu aqui, certo? Ó, vou tirar. Tá joia. Tá me dando ouvindo? Sim, eu tô te ouvindo bem, normal. Perfeito, tô te ouvindo bem também. Então vamos sem. Então tá bom, que bom. Então eu tô aqui já de início, assim, dando a minha gratidão, né, nesta live, pela tecnologia que é o meu karma, porque eu estava aqui parado esperando você aparecer, né, e simplesmente nada acontecia. E aí eu fui falando, olha, atualize a sua página. Eu falei, que ótimo. Aí você apareceu, eu falei, que legal, né? Então, assim, eu realmente, é um processo kármico que eu tenho que encarar com gratidão, e eu estou sendo grato por essa oportunidade. Eu apanho também, eu apanho. Eu confesso que eu ainda, até você compartilhou já comigo, a gente já viveu esse momento de tentar fazer simultâneo Instagram e YouTube, mas eu confesso que eu tenho essa limitação também. Seja bem-vindo, boa noite. Gratidão, gratidão pela oportunidade, sempre. Eu tô muito feliz de fazer essa live, porque esse é um assunto que eu adoro falar, sabia? Maravilha, muito bom. É muito gostoso falar disso. E eu estava aqui, enquanto você não entrava, eu estava aqui explicando para as pessoas que estavam online o que é o universo, que nós somos parte do universo, que tudo é energia, né? Foi aí que você chegou, né? Porque eu estava fazendo uma introdução para a gente entrar no poder da gratidão, né? A gente teve uma live recentemente que eu fiz sobre o poder da gratidão. Hoje a nossa live é mais para falar da prática da gratidão, né? Como que a gente transforma a gratidão num hábito, de um jeito de ver, um jeito de enxergar a vida, né? Então esse é meu convite. Eu estava falando para as pessoas aqui antes de você chegar que eu sou testemunha da transformação que a gratidão faz na vida da pessoa. Em pouquíssimo tempo eu pude testemunhar grandes mudanças na minha vida através do exercício de gratidão. Então eu acho que é um bom começo, né? A gente pensar. Algumas pessoas, quando eu converso e eu falo de gratidão, as pessoas falam, você já deve ter ouvido isso. Mas eu já sou grata, as pessoas falam. Quando alguém me oferece alguma coisa, eu falo obrigada. Antes de dormir, eu faço uma oração, eu agradeço a Deus. Eu já sou uma pessoa grata, né? E, na verdade, a gratidão que a gente está falando aqui é muito maior, né? É a gratidão de um jeito de olhar o mundo sendo grato. Não, a gente não está falando de educação, né? Não é de dizer obrigado a quem faz alguma coisa, mas sim a gratidão da forma como a gente olha, porque é muito fácil ser grato quando acontece alguma coisa boa, né? Então você ganha um presente, você vive uma situação feliz, gostosa, é fácil ser grato. Mas é mais desafiador você ser grato quando você tem um desentendimento, uma diferença, ou mesmo vive alguma coisa muito difícil no nosso dia a dia, né? E eu acho que é mais ou menos esse exercício que a gente tem para fazer. E hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa
E aí ela me falou assim, mas tá bom, se não é ser educada, como que eu faço para ser grata? E aí eu pensei, que coincidência, né, ser essa live hoje. Aí eu falei, olha, o jeito mais simples de entender é como é que você aprende inglês? Você aprende inglês treinando e falando. A gratidão comigo foi assim. Eu me lembro da primeira vez que eu fiz a lista dos 10 motivos para agradecer. Eu acho que eu demorei uns 40 minutos, que eu falava, meu Deus, eu não tenho mais nada para agradecer. O que 10 coisas para agradecer? É muita coisa. E aí, em menos de uma semana, eu achava 10 pouco. Porque aí você vai pegando o entendimento da coisa e você fala, nossa, tem dia que você passa, né? Tem dia que você tá mais grato também, né? Então é muito gostoso porque é uma evolução rápida e o resultado gente, é incrível. Eu quero que o Douglas inicie explicando pra gente justamente isso. O que é ser grato, né? E o impacto que isso pode ter na nossa vida. Muito bem. Tudo que você disse realmente tem, vamos dizer assim, tem uma relevância muito grande para a vida. É vamos falar assim, um fator, eu diria, determinante em relação àquilo que é a realidade e a ilusão que nós vivemos na maior parte do tempo. Porque nós temos flashes de realidade, né? Ou de realidades, supostas realidades, melhor dizendo. Elas não são nem realidades, vamos dizer assim, totais, plenas. Elas são realidades parciais, porque nós vivemos num campo de ilusão tão complexo, tão denso, que tudo que está à nossa volta é observado, olhado através de uma mente que foi padronizada, que foi esquematizada ao longo de muito tempo, e esse muito tempo é desde que chegamos no planeta, e para aqueles que considerem ainda a ideia de reencarnação, que hoje já vai ficando cada vez mais difícil a gente pensar de outra forma, né? Porque por mais que algumas religiões ainda, né, principalmente o Ocidente nós estamos falando, elas ainda resistam a essa ideia de que não há um processo reencarnacionista, nós vamos ficando cada vez mais limitados em relação à nossa compreensão sobre o que acontece na vida e o porquê, o motivo pelo qual nós deveríamos ser gratos constantemente. Então, é só uma contextualização para a gente entender que o que nós vivemos através dessa mente criadora, que está, como já foi dito também em outra live, atrelada, associada, ajustada ao campo de energia que nós chamamos de emoção, nós criamos absolutamente tudo. Então, o que nós temos, né? Vamos fazer um balanço assim bem simples, né? Cada um pode fazer, obviamente, o seu, mas tenta imaginar o seguinte: o que eu tenho no meu mundo que não me agrada? Nossa, a lista, como você disse, vai ticar e vai dar para fazer um checklist, olha, bem razoável, né? E a gente vai encontrar um monte de coisa, desde daquilo que a gente tem dentro de casa, né, na relação social, na economia, na política, no trabalho, naquilo que a gente vê através de outras pessoas, o comportamento das pessoas. Então, a gente vai vendo uma série de coisas que não estão alinhadas com aquilo que nós pensamos, acreditamos, e, ok, isso nos desagrada em maior ou menor proporção. Então, nós não somos gratos por essas coisas, né? Nós não temos a gratidão por esse tipo de, vamos dizer assim, inconveniente que se apresenta na nossa vida, então se torna algo aversivo. É uma lista enorme, né? Cada um sabe a sua. Aí, quando a gente olha para esse outro lado, né, que você fala assim, então vamos fazer uma outra lista e pegar tudo aquilo que nós somos gratos. Tá bom, então você vai olhar lá, nossa, que dificuldade, caramba, mas não é possível, deve ter mais coisa. E claro, tem, só que acontece o seguinte: olhando para a visão que nós temos em termos de mundo, nós aprendemos que nós temos que transformar o mundo que está fora para que tudo se torne agradável para a nossa vida. Então, como é que eu consigo transformar alguma coisa fora? Eis aí a questão, eu não consigo, não é possível, porque tudo que existe fora é parte do que eu criei, somado a todas as outras criações suas, do outro e de toda a humanidade. Então, eu não tenho como intervir, na verdade, naquilo que é uma somatória de criações, que eu tenho um pequeno percentual, mas que está ali também. Então, o que eu posso fazer? Somente transformar a minha parte. Poxa, então como é que fica a lista, né? Esse montante dessa lista, que é a não gratidão. Eu não sou grato por essas coisas.
é a gente começar a olhar para essas coisas exatamente como elas são. Porque eu falei, nós vivemos dentro de um mundo muito ilusório, acreditando que tudo que está aí, de alguma forma, não nos favorece. Só que, eu vou pegar até uma visão budista agora, tá? Para a gente tentar desmembrar um pouco melhor isso, porque a visão budista ela é muito de ação, né? De levar muito para a ideia do, olha, vá lá e faça, vá lá e pratique, né? Principalmente o budismo tibetano. Quando você fala sobre algo, vamos falar assim, que a mente criou, você diz assim, nossa, muito legal isso aqui. Aí você olha para outra coisa que você diz, não, isso aqui não é legal, mas não foi a minha mente que criou, foi uma outra mente que criou, seja lá o que for. O que a gente não consegue perceber através dessa visão é que tanto isso que eu criei, que eu acho muito agradável, como isso aqui que não me agrada, na verdade vem da mesma fonte, que é a mente. É a mesma origem, a mesma estrutura. Ah, Douglas, mas foi a outra mente que criou. Considere uma coisa agora. A outra mente que criou, ela tem o poder de criar e também de descriar. Ou seja, ela tem o poder de fazer qualquer coisa como eu tenho. Então, se ela tem e eu também tenho, significa que eu tenho aí uma espécie de coparticipação, né, em termos de mundo, porque o que não me agrada está no mundo. Não é necessariamente dentro de mim, né? Eu sou um cara bacana, legal, eu agradeço, entendeu? Muito obrigado, não foi jóia, gratidão, Deus, por tudo que, né, eu tenho de bom aqui e tá tudo certo. Não, na verdade, isso é uma tremenda de uma faceta, né, distorcida, porque o que eu acredito que seja bom é só um aspecto da energia que configurou a mesma coisa que eu acredito que não seja bom. Vamos traduzir isso em outras palavras. Todas as vezes que eu olho para o meu mundo e eu digo assim, puxa vida, as coisas que estão acontecendo na minha vida, né, vamos falar assim, sei lá, 60%, 50%, não sei, vê o percentual que você acha aí que não é agradável. Todas essas coisas foram, na verdade, eu que contribuí. Putz, mas como é que eu fiz isso? Porque, na verdade, quando eu olho para aquilo que eu acredito que seja o melhor para mim e que me faz feliz, eu estou agindo com a energia que é da personalidade. Que energia é essa? É aquela que a gente pode chamar assim, uma energia isolada, egoísta. Não é uma energia pautada numa amplitude onde o que eu quero de melhor para mim, eu quero melhor para você. Aí muita gente vai dizer assim, não, mas eu desejo o melhor para o próximo. Na verdade, a gente deseja algo que a gente não consegue alcançar. Por isso que eu falei de ação. A gente não dá o passo da ação. E o passo da ação, ela está associada exatamente em entender que o que eu crio de melhor está associado, atrelado às coisas que existem de pior. Essa energia, tanto de um lado, ou seja, como se fosse uma moeda, tanto uma face quanto a outra face, é a mesma energia. Vamos acreditar que isso seja real e que funcione assim. Então, o que eu faço para mudar? Qual que é a prática, a ação propriamente dita que eu posso ir lá e mudar isso? É começar a enxergar aquilo como sendo uma aparência, começa assim, aquilo é uma aparência, aquilo não é real. Aquilo que está no mundo, seja em qualquer âmbito, aquilo não é uma realidade efetiva. Por quê? Porque o que existe hoje, amanhã pode não existir mais. E você vai entender uma coisa interessante agora, né? Vamos entender uma coisa interessante. A mesma alegria, a mesma satisfação que eu tenho aqui, também é uma ilusão, também é algo provisório, porque a alegria que eu tenho hoje, amanhã ela pode se transformar numa decepção. A forma mais simples da gente olhar para isso é quando nós pegamos através dos relacionamentos. Nossa, mas eu amo tal pessoa, mas eu sou tão, grata a tal pessoa, porque, eu não vivo sem tal pessoa. Aí, de repente, essa pessoa, por ser uma personalidade, por ser um indivíduo, um ser humano, blá, 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 naturalmente comete lá suas falhas. O que aconteceu com a minha felicidade? Mudou de face. Já não é mais aquela alegria, agora virou inferno, virou algo que eu não tenho mais gratidão. Eu não sou mais grato por isso, então eu simplesmente virei a faceta da moeda e estou apresentando o outro lado. É isso que nós vivemos, é até aqui onde eu queria chegar para que a gente tente resgatar essa ideia de que nós não temos, na verdade, duas formas agindo no mundo. Nós temos uma única energia, um único processo em andamento, que é o que nós fazemos através da mente para transformar, para criar aquilo que é
agradável para minha mente, né, para aquilo que eu acredito que seja agradável nesse momento, e aquilo que eu considero como sendo tremendamente distante, sabe? Algo aversivo. Só que isso é exatamente a mesma energia do que me agrada agora, que amanhã pode mudar. Vamos pegar um caminho aqui que normalmente acontece com a maior parte das pessoas. Digamos que eu passe alguns processos na minha vida que eles não sejam assim, vamos dizer assim, tão agradáveis, né? Eu tenho algumas coisas que são legais, mas tem outras. Vamos pegar, por exemplo, sei lá, um problema de saúde, seja qual for. Eu tenho um problema de saúde. Esse problema de saúde, ele foi gerado aonde? Ele foi gerado lá atrás, numa movimentação de energia que a ciência não considera dessa forma. Se a gente pegar uma parte da psicologia, algumas abordagens ainda vão falar assim, ah, legal, olha, em função de toda aquela carga emocional que você viveu, você somatizou. É mais ou menos esse caminho, só que a coisa é mais profunda. Aquela face da energia lá atrás, que foi se configurando, que é o que a gente chama de empilhamento energético, ela chega num determinado ponto, num certo patamar, em que não existe mais espaço para ela ocupar, ou seja, ela extravasa. Extravasar significa sair do campo de energia e começar a atravessar o que a gente chama de corpos e chegando até o corpo físico. É aí onde se instala a tal da doença que a gente chama. Por quê? Porque tudo isso, na verdade, começou lá atrás, silenciosamente, através de pensamentos, sentimentos, que são exatamente essas construções. Então, eu não vou ser grato por isso. Isso aqui, nossa, isso aqui é tremendamente desagradável, isso machuca o meu corpo, isso me incomoda, eu sou uma pessoa que estou sofrendo por causa disso, mas quem criou? Todo esse processo anterior. Então, se a gente trocasse tudo isso, né, pegasse todo esse movimento que a gente falou agora e olhasse para isso através da ótica da realidade, realidade tudo é a mesma energia. E eu dissesse assim, peraí, se eu agradecer, olha só, isso também vem através do próprio budismo, é um negócio assim bem que choca, confronta, e tem outras filosofias que trazem também nesse mesmo viés. Se eu agradecer por absolutamente tudo, e agradecer aqui é como você falou, não é só o fato de ser educado, é uma prática disciplinar que eu começo a adotar na minha vida, entendendo que a cada momento eu estou aqui exatamente para poder transformar algo por meio do poder que eu tenho. Que poder é esse? Essa capacidade de criar coisas ilusórias, provisórias, impermanentes, e que geram esse resultado que a gente falou, que pode chamar do que você quiser, doença, angústia, dor, sofrimento, seja lá o que for, medo, tudo isso vem através dessa construção. Então, se eu volto a olhar e eu agradeço por essa energia, eu falo assim, peraí, eu tenho esse poder, eu tenho essa capacidade, então eu tenho que ser grato por essa oportunidade maravilhosa que eu tenho de criar algo. Putz, então peraí, se eu reconhecer isso, significa que eu criei um monte de coisas, essa lista enorme de coisas que eu estou ticando aqui, são coisas que eu mesmo criei e, putz, uma tremenda ilusão. Então, como fazer? Agradeça por isso. Ah, eu vou agradecer pelas coisas ruins? Sim, agradeça pelas coisas ruins. Por quê? Se você começar a olhar para elas e entender que isso é nada mais, nada menos do que uma aparência, e aí as pessoas vão dizer, poxa vida, mas como é que eu faço, né, sofrendo para entender que isso é uma aparência? É exatamente aí onde está o X da questão. Como eu construí algo durante muito tempo acreditando que isso era uma realidade, para desconstruir isso, eu só tenho um caminho, que é exatamente o caminho inverso, usando o mesmo poder, ou seja, a mesma energia. Por isso que a gratidão é uma lei, e essa lei, ela dita, ela aponta através dos grandes sábios, das grandes mentes, que quando nós olhamos, elevamos o olhar para aquilo que é a própria criação, o fato de ser, ou seja, eu estou aqui, eu consigo me reconhecer como uma personalidade, tá? Estou falando de uma maneira ainda bem superficial, como uma personalidade, como um corpo físico, com sentimentos, com raciocínio, com uma vida em movimento. Isso é a condição primeira para eu agradecer pela possibilidade da vida, ou seja, ela existe, está em movimento. O que eu faço com ela
É esse resultado que a gente está falando, daquilo que vem do ponto de partida e chega no resultado. Se eu reconhecer esse resultado como sendo a minha ação, mas tudo que está no mundo é assim? Sim, tudo que está no mundo é assim. Quanto mais gratidão eu tiver por aquilo que está acontecendo, fala assim, nossa, eu vou agradecer porque tem tem uns malucos por aí querendo destruir o meio ambiente. Agradeça pela possibilidade do meio ambiente existir, agradeça pela inteligência que dirige o meio ambiente e agradeça pela oportunidade que você tem de desejar o melhor pelo meio ambiente. Ah, mas esses malucos que estão destruindo, agradeça pela oportunidade que eles têm de aprender algo. Por quê? Aquilo que eu faço, lembra disso, aquilo que eu faço vai gerar um resultado. Ninguém está desejando mal para ninguém, isso é lei. É movimento de energia. Se o camarada não tem a menor noção do que ele está fazendo, eu não preciso simplesmente achar que é o máximo. Falar assim, nossa, não, está perfeito. Não está perfeito. Mas eu agradeço por essa oportunidade de enxergar que existe uma distorção no que esse indivíduo está fazendo, essas pessoas estão fazendo. Então, agradeço por essa oportunidade. E olho para isso através dessa imagem de aparência que leva adiante, ou seja, aquilo que é a possibilidade da realidade. Porque a realidade, ela não é provisória, a realidade é a única coisa que é eterna. E a nossa mente, ela ainda tem uma dificuldade, eu diria assim, um pouco grande para conseguir entender o que é a separação entre eternidade e aquilo que é provisório, aquilo que é temporário. Mas fica fácil, eu diria assim, ou pelo menos da gente tentar ajustar isso quando nós olhamos para a nossa vida. O que é eterno é aquilo que não acaba, né? Parece até uma redundância, mas é exatamente isso. Mas o que não acaba? O corpo acaba, o computador que eu tenho acaba, a casa que eu tenho acaba, a família que eu tenho acaba, enfim, tudo isso tem um fim. Então, tudo isso é provisório. Eu estou sendo grato por essa provisoriedade, ou seja, por essa possibilidade de estar com as coisas, de ter as coisas, de estar com as pessoas, porque eu não sou. Nesse aspecto, nada. Então, tudo isso é ilusão e é provisório. E a eternidade fica onde? Fica exatamente naquilo que a gente chama de autoconhecimento, que é a minha consciência. Nada além disso é eterno. Essa é a única eternidade, a única certeza que a gente tem, porque a hora que o corpo se for, continua essa consciência, de acordo com as grandes filosofias, os sábios, os sadhus, de que isso continua existindo. Por quê? Porque isso se integra novamente àquilo que é a totalidade. Por isso que eu falei lá atrás. Nós não trabalhamos em prol do todo. Nós somos tremendamente egoístas e não vemos a oportunidade que nós temos de agradecer por fazer parte do todo, de ajudar, de contribuir com o todo. Hoje a gente fala sobre, vamos fazer reciclagem, né? Aproveitando o tema meio ambiente, a temática, vamos fazer reciclagem. Puxa, bacana, eu estou sendo um cara legal, eu estou sendo uma pessoa, sabe, que eu estou agindo de acordo com a minha posição social, consciente. Ótimo, então isso te faz uma pessoa melhor, né? Não, sim, isso me faz uma pessoa melhor. Não, não te faz uma pessoa melhor. Você não está cumprindo nada mais, nada menos do que aquilo que é a sua responsabilidade para com o todo. Você está sendo grato por essa oportunidade ou você simplesmente está fazendo isso dentro de um processo autômato, onde o seu resultado, na verdade, vai ser uma lustração da personalidade do ego, demonstrando que você não entendeu nada ainda, né? Que nós não entendemos que a gratidão ela está para aquilo que é o bom e principalmente para aquilo que é a aparência do ruim, porque é uma aparência. É isso, muito bem. Eu estava aqui pensando enquanto você falava, né, como que quem está nos ouvindo pode pensar, né, na prática da gratidão no dia a dia. E aí eu me lembrei que outro dia eu estava assistindo uma palestra e a palestrante estava falando que lá em 1950 Robert Hummus descobriu a incompatibilidade emocional, que nada mais é o que esse cientista descobriu que o cérebro, ele evita confusão mental. O que é isso? Se eu estou sentindo raiva, no momento em que eu estou sentindo raiva, eu não consigo sentir gratidão.
No momento em que existe um sentimento dentro de mim, o oposto não se aplica, né? Por que eu tô dizendo isso? Isso é a base mais simples de entendimento do poder da gratidão. O fato de eu, por exemplo, se todos os dias eu me dedicar a experienciar, que é o sentir e não pensar, a gratidão, que é um outro passo, né? Que é muito fácil você sentar e escrever 20 motivos pelos quais você é grato. Mas sentir a gratidão, porque é isso que vai imantar mais coisas boas para sua vida, é um desafio maior, né? Então, quando eu sinto a gratidão, eu já não posso sentir outras coisas ruins, né? É questão de incompatibilidade emocional. Então, se eu dedico 15 minutos do meu dia para sentir gratidão, e aí cada um vai saber o motivo pelo qual é grato hoje, por exemplo, eu me dediquei 10 minutos à gratidão, então eu tenho 23 horas e 50 minutos para sentir outros sentimentos. O que isso quer dizer? Que quanto mais eu expando a minha consciência, mais eu entendo que a gratidão é um exercício contínuo, né? Então, sempre que não é só no momento em que você faz o exercício, não é só no momento em que eu pego o meu caderno, é um jeito de ver a vida. É uma prática constante, né? É como eu falei no início, o desafio maior, e aí eu tô falando até com relação à minha vivência quanto à gratidão, é justamente enxergar a gratidão quando você tá nos sentimentos que a gente chama, como você disse, de ruim, aparentemente ruim, né? Se eu tô no momento vivenciando uma experiência ruim, né? Um assalto, como é que eu posso ser grata, né? E em tudo, na verdade, se aplica a gratidão, né? O chefe brigou comigo, nossa, obrigada porque eu tenho um trabalho, eu podia estar desempregada, né? Tem roupa para lavar, nossa, que maravilha que eu tenho máquina de lavar e tenho roupa, né? Então é um jeito de olhar a vida que é o desafio. E para quem é iniciante na prática de gratidão, os exercícios ajudam demais. Porque às vezes quando a gente fala de gratidão para as pessoas ficam, mas como? É só falar obrigado? Então tudo que aconteceu eu vou sair falando obrigado? Tem uma meta de obrigado por dia? Não. É o sentir. Lá na escala de Hawkins, né? A gratidão tá lá em cima, né? É um dos sentimentos que vibra mais alto. O que quer dizer? Se eu tô assim, quanto mais eu vibro na gratidão, mais eu tô atraindo coisas boas para minha vida, mais eu estou co-criando, como o Douglas falou, a realidade positiva. Se eu sou um pedaço do universo, eu posso criar junto com o Criador. Então, se eu vibro alto, né, eu tô atraindo coisas boas para mim. E aí, eu acho que a gente pode começar, para variar, o nosso tempo voa, né? Falando de alguns exercícios práticos de gratidão. Eu até pensei em alguns aqui, mas eu queria que você falasse primeiro para não roubar sua vez. Você tem um exercício de gratidão que é seu preferido? Tem, com toda certeza tem algumas práticas aí. Antes de entrar especificamente na prática, eu só gostaria de ler um trecho aqui que eu separei, que é de um grande mestre, né? E essa parte eu acho que fica como uma reflexão bem interessante. É do mestre ascensionado Saint Germain. Aqui é um trecho que, vamos dizer assim, são escritos que a gente considera como sendo da dispensação oficial, então vem exatamente através daquilo que foi passado por esses grandes mestres. E aqui ele fala sobre, o tema é cultivar o sentimento de gratidão. E ele diz assim: o sentir gratidão pelas pequenas bênçãos da vida diária gera um momento. Momento é aquilo que eu falei sobre o acúmulo de energia que vai se estabelecendo, tá? É isso que vai acontecendo. Então, seja um momentum para o bem ou seja um momentum para o mal, tá? Como a gente possa entender aí. Mas é isso que ele está apontando aqui. Então, essa gratidão pelas pequenas bênçãos da vida diária gera um momentum que dá à alma uma perspectiva mais ampla com respeito aos inumeráveis dons e regalos que constantemente estão sendo vertidos para o seu benefício pessoal. Algo que a gente não consegue perceber. Nós temos uma carga no universo, vamos dizer assim, de energia, né? A gente sempre usa o termo energia porque é a forma mais simples que a gente tem para entender o movimento
que sustenta o universo e que, na verdade, está sempre sendo revertido para nós. Em toda instância, em qualquer parte das esferas dimensionais que a gente imaginar, nós temos exatamente essa energia chegando, esse aporte de energia chegando e demonstrando o quanto nós somos beneficiados. E é isso que ele está falando aqui. Só que, quando é que eu reconheço isso? Quando eu estou em sintonia com esse movimento. O universo é perfeito, a vida é perfeita. Nós é que tornamos essa diferenciação, entre aspas, factível, né? Supostamente real. Então, aí ele continua, a vida deveria ser uma constante oração de ação de graças. A humanidade não deveria dedicar tão somente um dia ao ano para lançar um olhar superficial sobre as boas obras ao seu redor, mas sim diariamente seu coração deveria inflar-se com gratidão sincera pelo simples fato de ser. Todos nós, agora ele está falando deles, né? Seres libertos, todos nós que nos elevamos à oitava dos mestres ascensionados, ou seja, que alcançaram essa liberação que nós tanto sonhamos, né? Que é a iluminação, o autoconhecimento, vivemos em uma consciência de constantemente dar graças a Deus. Ele se mantém nessa sintonia. Aos nossos companheiros servidores na hierarquia espiritual, dão graças a esses servidores também, aos mensageiros angélicos, aos anjos devas e aos sinceros e doces membros da raça humana, os quais têm levantado as mãos para unir-se a nós em nossos empenhos por criar uma aura de luz para a Terra, levando-a de um planeta sombrio à estrela da liberdade. Então, o que nós temos feito com o planeta através do nosso poder de criação? É o que a gente estava falando ali há pouco. Então, essas práticas, elas são extremamente necessárias, elas são fundamentais e cruciais para se alcançar esse estado de realidade, essa compreensão que está além dessa aparência toda que a gente vive. Então, praticar, né, de acordo assim, de uma forma bem resumida, eu diria, um estado natural. A meditação, até uns dias atrás eu fiz um vídeo, porque o pessoal estava me pedindo, algumas pessoas pediram, um outro paciente também, eu falei, deixa eu fazer já um vídeo falando sobre a meditação. E a meditação é um estado natural. Quando você entra, quando você compreende o que é esse estado natural meditativo, não é necessariamente, vamos dizer assim, você sentar e ficar ali contemplando algo. É você entrar na sua própria conexão interna, e isso você pode fazer trabalhando, isso você pode fazer varrendo o chão, isso você pode fazer consertando alguma coisa, lavando a roupa, estudando. Esse estado meditativo é aquele que muitos mestres, né, que nem são conhecidos aqui para nós, alcançaram. Ainda dentro de uma missão encarnatória, dentro desse processo que a gente vive aqui, igualzinho. Como foi o caso do Mestre Jesus, como foi o caso do Mestre Buda e outros tantos. Então, esses exemplos estão dados e eles entraram nesse estado demonstrando o quê? É possível viver a cada dia em estado de graça, ou seja, contemplando cada coisa em gratidão através de um processo meditativo. Então, eu não consigo ficar sentadinho para meditar, mas de repente tem outro, não, eu quero realmente entrar no processo meditativo. Então comece assim, comece olhando para cada coisa que você tem, que é provisória, nunca esqueça disso, é provisória, e agradeça. Poxa vida, quantas coisas eu tenho, sei lá, no meu armário? Nossa, eu tenho inúmeras. Ou não, eu não tenho tanto quanto eu gostaria, mas você tem algo por agradecer. Todos nós temos algo por agradecer. E quando você começa a fazer a lista, não importa se sejam coisas, pessoas, essa prática vai te levar para uma visão de mundo muito diferente, no sentido de conseguir olhar e falar assim, caramba, é sim necessário, importante, faz toda a diferença eu ser grato por um alfinete que eu tenha. Por quê? Porque isso existe no meu mundo e eu sou responsável por isso. Então eu agradeço pela oportunidade
de ter isso, as coisas mais ínfimas, aquilo que, sabe, aparece como sendo algo assim que, puxa, eu nem queria que isso existisse no meu mundo. É a tua oportunidade, é a minha oportunidade, é a nossa oportunidade de agradecer por algo que está ali se apresentando para um aprendizado. E esse aprendizado não é necessariamente todo mundo que tem da mesma forma. Olhe para isso, porque aqueles que se sentem privilegiados, né, às vezes com regalias e tudo mais, normalmente não conseguem perceber a importância, sabe, de tudo aquilo que está se apresentando. É uma oportunidade, é uma chance. E quando se perde a chance, a gente só entra no processo de olhar para uma face, como a gente falou, sabe, da ingratidão, que é exatamente o momento onde a gente deveria agradecer por aquilo que foi provisório, que passou, e falar, puxa vida, eu realmente, olhando para a realidade daquilo que eu fiz, nossa, quem sabe eu tenha feito uma grande besteira. Sou grato por ter enxergado isso e continuo agradecendo. Esse estado meditativo, na minha opinião, eu acho que é o reconhecimento né, essa carga de gratidão que vai estabelecendo, crescendo, se ampliando, e quando nós nos dermos conta, da mesma forma como os outros momentos foram se formando, hábitos mentais, padrões, da mesma forma nós vamos ter outros hábitos, outros padrões que vão nos trazer exatamente essa versão de um mundo completamente diferente. O mundo pode estar em guerra, o mundo pode estar em desordem, mas dentro de nós existe uma gratidão imensa pela possibilidade de enxergar a realidade. Acho que essa é uma prática meio generalizada, mas acho que vale. O foco aí tá no que existe, no que realmente é importante, né? Aquela gratidão que vem da alma e não do ego, né? Então eu consigo entender o que realmente importa, né? Eu não foco no que falta, né? Falando, isso é fácil de entender quando a gente fala de coisas materiais, né? Então quando eu falo, eu tenho sei lá, eu tenho um Gol, mas eu queria muito ter, sei lá, outro carro. E fica com foco, né? Eu queria ter outro carro, né? E aí entrando já na física quântica, você foca no que você não tem, você vibra em contração, você vai vibrar numa frequência baixa e vai atrair mais do mesmo, né? Então quando você começa a entender tudo isso, você entende que não é como você disse, é uma lei, né? Assim como várias outras, você acreditando ou não, ela tá aí, ela existe, é uma lei, né? Ela se aplica sobre você. Então, quando a gente foca no que a gente tem e se sente grato, como a gente falou, a gente consegue perceber um mundo muito mais colorido, um mundo muito mais satisfatório, né? Um mundo onde você tem infinitas possibilidades, porque você tem consciência do que realmente importa. E como o Douglas falou, não existe nada mais importante do que a expansão da consciência. Todos estamos aqui para evoluir, e você querendo ou não, isso também é fato, né? Não tem escolha, né? Todos nós estamos aqui só para evoluir. Eu me lembro quando eu comecei a estudar tudo isso, né? Física quântica, lei da atração. Antes disso, o que me motivou a ir atrás de tudo isso era um sentimento que se resumia muito numa fala que eu repetia assim para minhas amigas mais íntimas. Gente, tem alguma coisa errada. Não é possível que a vida é só nascer, pagar boleto, dormir, comer e morrer. Não faz sentido isso. Eu falava, não pode ser só isso. E eu dizia, e elas riam. Eu tenho amigas que riem disso até hoje. Então, às vezes, quando eu passava por alguma situação, uma dificuldade, eu me lembro de falar, gente, tem um porquê tudo isso está acontecendo. Não é à toa, não pode ser à toa. Tem um propósito maior por trás disso. Então, essa busca pela resposta, pelo entendimento, vinha de vivências do cotidiano, do entendimento do porquê de tudo isso, né? E aí, quando você descobre uma parcela pequenininha, vamos dizer assim, né? De muitos porquês e de como tudo funciona, tudo passa a fazer muito mais sentido, né? E aí, vindo para a prática da gratidão, né? Eu, por exemplo, me lembro que eu comecei... eu não sei como, até hoje eu não sei te explicar. Eu recebi um convite no WhatsApp para um grupo de gratidão.
E eu não sei quem foi que me convidou, eu não sei, foi o universo que eu acho que mandou uma resposta. Até hoje eu não descobri. E aí eu entrei por esse grupo de gratidão falando, nossa, mas que coisa, porque eu me lembro que eu achava brega tudo falar, ai, sou grato, gratidão, que teve uma época que ficou muito na moda, né? Tinha até decoração de casa, né? Almofada de gratidão, quadrinho de gratidão, e eu achava meio piegas, eu falava, nossa, tudo é gratidão, mas porque era uma gratidão um pouco superficial, né? Depois que você entende o significado, o sentido é outro. E aí, um dos exercícios desse grupo de gratidão era justamente o caderno de gratidão, que é um exercício muito simples, né? Que eu vou compartilhar com vocês. Comigo funcionou muito bem. O exercício é basicamente você, todos os dias ao acordar, preferencialmente, né? Você vai escrever num caderno 10 motivos pelos quais você é grato. E isso vale para pessoas, fatos, bens materiais, situações emocionais, acontecimentos, circunstâncias, o que você quiser agradecer, né? Pelo que você é, pelo que você tem, enfim, não importa. São 10 coisas pelas quais você tem que agradecer e escrever um motivo pelo qual você é grato, porque quando você escreve o motivo, você sente aquilo e o que importa é muito mais o que a gente sente do que o que a gente pensa, né? Na física quântica falando, né? Que aí o Douglas tem outras vertentes, pode me ajudando aí, né? Então eu me lembro, como eu falei agora há pouco, que os primeiros dias foram muito difíceis. Eu falei, nossa, mas gente, 10 coisas para agradecer, não tem mais nada para agradecer. Eu tive que pensar muito para elencar 10 coisas para agradecer. E em menos de uma semana eu escrevia 20, 30 coisas para agradecer fácil, né? Eu procuro manter isso até hoje, é um exercício que para mim faz muito bem. E eu faço outros exercícios de gratidão. E eu confesso para você que o dia que eu não consigo fazer, eu sinto falta, né? Parece que fica, eu não sei te explicar exatamente o porquê, mas eu fico comigo mesmo. Nossa, eu preciso agradecer. Eu preciso agradecer. E na verdade, o escrever no caderno não é uma obrigatoriedade. Eu posso, como o Douglas falou, agradecer mentalmente enquanto eu trabalho, enquanto eu lavo louça, né? Mas para mim ficou muito marcado pela mistura dos 5 sentidos, acredito eu, né? Para mim funcionou muito bem, né? O ver, o escrever, o enxergar o concreto, né? Ter o material. Então hoje, se eu quiser pegar, eu venho aqui, ó, aqui estão vários caderninhos de gratidão. Eu venho aqui, eu olho de novo. O que eu agradeci em janeiro do ano passado, né? Então é muito legal, né? E o pulo do gato que eu diria para vocês é você agradecer o que você deseja como se você já tivesse. Isso é surpreendente. Isso, eu confesso que até pesquisei para ver como se explica uma coisa dessa, né? Mas como assim eu vou agradecer se eu não tenho? Por quê? Porque quando eu agradeço como se eu já tivesse, eu estou sendo aquilo que eu quero, né? É uma projeção, né? Então eu estou sugerindo para o meu cérebro, se você quiser falar mais pela psicologia positiva ou programação neurolinguística, né? A psicologia fala muito da autossugestão, né? Mas eu estou vibrando na frequência do que eu quero. Então eu usei um exemplo outro dia. Se eu quero ser campeã de vôlei, eu não posso me comportar como uma jogadora derrotada. Eu tenho que me comportar como uma campeã, porque é esse meu desejo. E eu vibro na frequência de campeã e o universo me responde. Então tudo que você agradece é sempre pensando em agradecer ou o que você tem que agradecer, ou o que você deseja como se você tivesse, né? E quanto mais você escreve o motivo pelo qual você é grato, mais você sente esse sentimento e mais você magnetiza isso para você. Tem um outro exercício que eu gosto muito, que eu confesso que foi desafiador. É você pegar, pensa aí, você que está vendo, uma pessoa que hoje você tem alguma diferença, uma dificuldade de convívio, uma pessoa que você tem alguma coisa para resolver, né? E você vai sentar ou falar alto ou escrever 10 qualidades e 10 coisas boas que você enxerga nessa pessoa. Meu Deus do céu, a primeira
Oi? Caímos? De repente você desapareceu. Caímos, né? E tava contando aqui, ó, que um dos exercícios que para mim foi muito difícil fazer foi pensar em alguma pessoa que você tem uma diferença Sim. ou uma situação para resolver e encontrar nessa pessoa 10 qualidades e 10 motivos para agradecer. Então, esse eu confesso que foi um dos exercícios mais libertadores que eu encontrei, que chega a mudar o relacionamento interpessoal, né? É muito poderoso, é muito simples. Tem outros exercícios, por exemplo, como o caderno da gratidão, você pode fazer o pote, né? Eu tenho aqui um pote que eu vou colocando coisas pelas quais eu sou grata. O pote é legal porque tem dia que você não tá muito vibrando alto, né? Muito da gratidão. De repente você pega um bilhetinho desse e lê o motivo pelo qual você é grato, e isso te faz lembrar de como você é abençoado, de como você tem coisas para agradecer, né? Então são coisas muito simples, mas que te ajudam a fazer o exercício da gratidão. Você tem algum, Douglas, você falou da meditação, né? Mas você tem algum exercício assim pontual para sugerir? Bom, eu já diria o seguinte, as práticas, né, tudo que você falou são práticas já, obviamente, bastante conhecidas, as pessoas, né, principalmente da área das terapias, lançam mão desses recursos já há um bom tempo e é algo realmente que para muita gente funciona bem, mas nós temos, eu diria assim, não é uma crítica, é uma observação, é uma constatação. Nós temos, enquanto Ocidente, né, eu diria assim, povo ocidentalizado, pessoas bastante modernas, nós temos uma dificuldade, comparado ao Oriente, nós temos uma dificuldade muito grande em relação à disciplina. Então, normalmente as pessoas pegam uma determinada prática e elas não conseguem dar continuidade. Quando eu falei da meditação, eu falei o processo meditativo, né? Ou seja, entrar em estado meditativo é algo que você pode estabelecer para a tua vida dentro da tua rotina comum, usual, né? Não só necessariamente se tornar um meditador ali como um yogi, uma yogini, ou enfim. Não, mas então essas práticas, elas requerem realmente algum tipo de disciplina, ou seja, a minha disposição para realizar. Então, é importante, interessante, como você falou, a técnica, sabe, do caderno, a lista, o próprio pote, mas algo que para mim, né, assim, eu acho que vai mudando bastante essa configuração da falta de disciplina que nós temos, estabelecer, porque são padrões para nós, dentro da nossa própria estrutura de mundo, né, o mundo ocidentalizado. A gente é muito pressionado e vive numa correria muito grande, falta tempo para tudo. Mas eu acho que a gente entrar em contato, pelo menos diariamente, com aquilo que é positivo, né? Positivo no sentido de, puxa vida, tudo que eu puder trazer para a minha vida que seja elevado, é importante através, quem sabe, de uma leitura, sabe, de uma música, porque são coisas que vão entrando no meu mundo automaticamente até, né, do tipo, entrei no carro, ligo o rádio e falo, pô, peraí, mas eu tô sempre ouvindo essa estação que tá ali fazendo putz-putz, por que de repente eu não paro ali, sabe, 2 minutos, uma música, 2 músicas e ouço algo que traga pelo menos um padrão diferente para aquele momento, e nesse momento, sabe, eu entro com a minha prática, né? Ou seja, o meu momento de pensar assim, putz, algo tranquilo, eu vou agradecer por essa oportunidade, quem sabe, de estar ouvindo isso. Ou vou agradecer, sei lá, pela minha mãe ter feito meu café, pelo chefe ter, sabe, pelo chefe estar de bom humor hoje, não sei. Algo que eu encontre naquele momento, que eu não preciso fazer muito esforço mental, mas que seja rápido de eu captar. E tentando inserir isso ao longo de um dia, em determinados, vamos dizer assim, instantes, em que isso se encaixe e se torne algo daqui a algum tempo tão comum que eu não precise mais parar para pensar. Isso simplesmente entra no automático, como, por exemplo, acordar e falar, nossa, gratidão pela possibilidade de acordar de novo e encarar mais um dia, ir para o trabalho, sabe, ver as pessoas, enfim, já abrir os olhos e o primeiro pensamento ser gratidão pelo dia. Da mesma forma que chegar à noite, nem precisar pensar, na hora que eu recostar a cabeça no travesseiro, falar gratidão pela possibilidade de eu ter um travesseiro atrás da minha cabeça, né, ou sei lá, de repente estar dormindo aqui num tapete muito confortável, não sei. Agradecer
se torna ou se tornará algo tão comum que eu simplesmente vou me pegar, né, dentro desse processo autômato, assim como as outras coisas se tornam também automáticas. Por isso que eu disse, é um hábito que traz uma inversão da polaridade daquilo que a gente falou, que é a mesma energia. Eu só estou mudando a face do negócio, até eu alcançar um estado em que tudo isso se torne tão comum, tão usual, que a gente vai encontrar aí uma diferença bem considerável, que eu acho que para todo mundo é bem característico. A gente olha para as pessoas que são gratas à vida e elas são muito simples. São pessoas muito humildes. Eu estou falando humildade aqui no termo literal, naquela humildade do tipo, não são pessoas apegadas a coisas, não são pessoas apegadas a outras pessoas, não são pessoas que encarceram, são pessoas que libertam. E isso é agradecer pela possibilidade da vida. Então, é algo que vai transformando o indivíduo. Ele não consegue ser mais o mesmo porque a personalidade vai perdendo a sua identificação, ela vai perdendo o seu colorido e vai ficando cada vez mais próxima daquilo que é o seu lado real. Então, eu acho que essa prática, né, mais fluídica, atrelada, associada a tudo isso que você falou, porque para alguns vai funcionar muito bem, quem sabe no início, depois a pessoa pode se perder no meio do caminho, mas sem deixar de lado a ideia de que, olha, não, eu posso agradecer mesmo sem nenhum recurso, ou seja, tudo aquilo que estiver diante de mim é e será e pode ser sempre uma forma de olhar para isso e ver de uma maneira diferente. Essa é a minha gratidão pela oportunidade que eu tenho de transformar a vida, a minha vida, né? A gratidão é justamente a maneira como você enxerga a vida, agradecer pelo que tem ao invés de focar no que em tese falta ou que você deseja e ainda não tem, né? Eu me lembro que eu fiz um exercício, só pra gente terminar, bem legal também, para não esquecer de agradecer, que é bem simples. Na verdade, eu colocava o despertador 3 vezes por dia para me lembrar de agradecer. E olha que curioso, porque eu fiquei acho que uns 4 meses com o despertador. 3 vezes por dia ele tocava, o nome era gratidão, e aí eu tinha que pensar naquele momento o motivo pelo qual era grato, naquela hora em que tocava o despertador. E é impressionante, gente, porque eu não uso mais o despertador, e nesses mesmos horários, diariamente, a não ser que eu esteja numa atividade que me exige muita atenção, eu me lembro do despertador tocando e agradeço. Então, na verdade, é um exercício que se torna um hábito e depois faz parte da sua vida, né? O importante é justamente a gente entender que não é o exercício, mas a visão que o exercício te traz para a vida, né? O exercício nada mais é do que uma ferramenta, Exato. como eu disse, para te ajudar a iniciar, né? Todo mundo conhece, né? Aquele exercício da Poliana, né? De ver algo positivo em qualquer situação, né? Que o livro conta, né? Que a Poliana tudo via um lado bom. É isso, né? No dia a dia você vê que tem uma beleza naquilo, que tem um crescimento, que tudo está no seu devido lugar, que tudo tem um motivo de ser, que nós cocriamos essa realidade. E se nós cocriamos essa realidade de hoje não tá bom, a notícia é boa e que a gente pode cocriar uma realidade diferente, né? Então resta ao Douglas, a mim, a todo mundo que está aqui, ter a atenção e a consciência do poder que a gente tem. Porque você tem esse poder sendo consciente dele ou não, né? É o que o Douglas falou, nós criamos essa realidade. Então, se não tá bom, fomos nós que criamos, né? Então, é importante essa consciência. Então, quando eu sou grato, né? Eu elevo a minha vibração e eu não sou grata só porque eu quero algo em troca do universo, mas é porque eu crio uma realidade diferente e isso é melhor para mim e para todo mundo que está ao meu redor. Você veja, uma pessoa que é grata, você conviver com quem é grato e conviver com quem reclama, o que é melhor? O que é mais gostoso? Uma coisa simples, né? Sem falar em grandes detalhes, mas a gente está falando aqui de convívio social. Como é você conviver com uma pessoa que reclama o tempo todo, nada tá bom, tudo é ruim, tudo é culpa de alguém, né? Sempre tá terceirizando a responsabilidade, né? Ah, Cláudia, que linda, olha lá, Douglas. Entrei na live irritada, baixa a vibração,
saio com uma outra forma. Grata, que obrigada, que linda, Cláudia, que bom, né? É o que eu costumo dizer, não importa se tem uma ou 100 pessoas aqui, né? O que nos trouxe aqui é a nossa energia, que entrou em ressonância, e era isso que era para ser, né? E eu fico muito feliz. Então eu aproveito já para dizer para vocês, antes do Douglas se despedir por causa do tempo, como sempre, né? Sim. Que a gente tem lá no link da bio, né, o nosso link para entrar no nosso grupo do WhatsApp, do Telegram, onde a gente compartilha material sobre tudo isso. Agora, do dia 18 ao dia 24, a gente vai ter 7 dias de meditação às 5h45 da manhã ao vivo. Então, você que tiver interesse, aí uma meditação bem iniciante, né, para você guardar um momento para você tomar consciência de si nesses 7 dias de manhã. E em fevereiro, hoje foi lançada a inscrição, né, para você entrar na nossa jornada Ano Novo Mente Nova, que é uma jornada de 21 dias, onde a gente vai estar por 21 dias no grupo do WhatsApp e do Telegram, fazendo reflexões sobre o poder da gratidão, lei da atração, PNL, psicologia positiva e tudo isso para ajudar você a entender por que é importante o autoconhecimento e a expansão da consciência. Então, convite feito, visite aí o nosso canal do Douglas, o Michele Gimenez Oficial, que lá tem bastante material. Douglas, mais uma vez eu quero te agradecer a disponibilidade, dizer que você é um super parceiro, faz parte da história do nosso Instagram. Obrigada mesmo, e aí eu vou deixar você encerrar essa live. Tá bom, querida. A gratidão é minha, mais uma vez, pela oportunidade, a chance da gente, de alguma forma, tentar trazer, né, para outros corações essa reflexão sobre o que é o viver, né? Que no final das contas não há nenhuma complexidade, mas sim a possibilidade de uma simplicidade tamanha que, quando nós descobrimos, chega a assustar, né? Tamanha é essa extensão, né, da fluidez, do amor, da luz, de tudo aquilo que nós somos e que podemos manifestar e expressar ao longo de tudo que nós realizamos nesse mundo. Então, a gratidão é parte integrante disso, está nos nossos dias, em relação a tudo que foi dito aqui, o que você comentou, os exercícios, as práticas. E não esqueçamos, realmente, agradeçamos pelo que nós temos, pelo que nós não temos, por aquilo que nós desejamos, como você falou, porque isso configura a energia simplesmente se apresentando para o nosso mundo, por mais que ela tecnicamente não esteja materializada, mas ela está sendo acumulada e isso vai com toda certeza se formar. Então, quanto nós agradecemos pela roupa que temos, quanto nós agradecemos pelo alimento que está no nosso prato, ou a gente simplesmente mergulha a cara lá e nem sequer agradece por esse simples gesto, por esse simples ato que é ter algo ali para a gente poder se alimentar. Não importa qual é o momento do dia ou a forma como isso está acontecendo. Nós somos a própria gratidão em movimento. A vida é isso, é o ser. Então, que sejamos isso, assumamos isso, né? Façamos disso realmente o nosso grande propósito da vida. Assim, com certeza a gente não vai receber nada diferente disso. A própria vida nos será grata também e isso vai fazer toda a diferença. Então, gratidão pela oportunidade, querida. Obrigada, Douglas. Eu vou encerrar com aquela reflexão do nosso mestre, né, Jesus, o versículo que está na Bíblia, que fala, né? Agradeça por tudo que tem, que mais lhe será dado, né? Então a gente está aqui para realmente reconhecer que somos parte do universo, agradecer por ser parte do universo e ter a possibilidade de expandir a nossa consciência, né? Não passar em branco por aqui de viagem temporária, mas ajudar a transformar o mundo num lugar melhor, né? Eu acho que essa é a missão de todos nós, cada um a sua forma, mas eu acho que essa é a missão de todos nós. Então, obrigada, Douglas. Lá no Michele Gimenez Oficial, deixa eu só olhar aqui, michelegimenez.com.br/ano novo, mente nova, tem a apostila que o Douglas me ajudou a fazer sobre o poder da gratidão. Então, você pode entrar lá, é só fazer seu cadastro que você baixa esse e-book com material bem legal que a gente construiu junto, tá bom? Douglas, obrigada mais uma vez. Boa noite, até a próxima. Até, querida. Fique em paz. Gratidão. Bênçãos. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Boa noite para vocês.